Quando eu conversei, quando eu estava orando, pedindo qual era a ministração, o Senhor me falou sobre algumas práticas a serem abandonadas e virtudes a serem adotadas. Talvez nós pedimos tanto, e ontem nós falamos sobre fé. Ontem nós falamos sobre fé. Talvez você até tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas será que eu estou escutando o Senhor e realmente conhecendo Ele e sabendo a vontade dEle? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Talvez você já esteja pedindo coisas para o Senhor. Talvez as promessas já estão até na porta, assim já, só para você abrir a porta e acessar as promessas. Mas eu preciso verificar se existem práticas ainda. Por exemplo, da Dayana antiga, da Maria antiga, da Andréia antiga, da Tâmara, da Rosângela antiga, que precisam ser abandonadas. Amém? Então, nós vamos falar sobre, eu trouxe algumas práticas para vocês terem ideia, talvez a gente possa continuar depois sobre isso. Eu venho falar sobre santificação. É importante a gente entender sobre arrependimento, sobre santificação, sobre abandonar essas práticas. Então, quais são as práticas que eu preciso abandonar? E as virtudes, né, a serem adotadas, porque cada prática que eu abandono, eu também ativo virtudes em mim. E por quê? Por que, Dayana, você pode perguntar? Porque eu preciso ter clareza daquilo que eu não posso mais continuar na minha vida. Tem coisas que eu não posso permanecer para eu poder viver, para eu poder conseguir viver as promessas de Deus para a minha vida. Eu conseguir acessar as promessas dele na minha vida. Eu preciso abandonar. E a palavra de Deus, ela nos chama para esse abandono, para essas práticas que afastam, muitas vezes estão nos afastando de Deus. E eu preciso desenvolver virtudes, aquelas que me aproximam do caráter de Deus, da vontade dele. Então, eu vou falar algumas práticas que, se você tiver na sua vida, você vai ter que abandonar. E claro que não é fácil. Ah, Daiana, como abandonar assim? Mas é tão simples. Porque existe um processo. Quem consegue abrir mão de um vício tão fácil? Não é fácil. Mas nós estamos aqui todo dia, nós estamos aprendendo sobre isso, nós falamos sobre isso. E com o Senhor é possível, entregando tudo a Ele. Então, tem pessoas que, por exemplo, elas estão viciadas em jogos. Sabe esses joguinhos? Aquele jogo da internet, que às vezes a gente pensa que é inocivo demais, mas está destruindo famílias. Está acabando com famílias. Eu conheço, a gente tem um caso nosso, dentro da nossa família, um caso de uma pessoa que, através desses jogos, acabou com a vida, assim. Só não acabou, glória a Jesus. Teve que vender tudo que tinha, perdeu tudo que tinha. Então, quando as pessoas elas estão nesse vício, quando elas estão ali, é uma fuga da realidade. E muitas vezes nós achamos que é fácil abandonar, mas não é. Não é fácil. Precisa de um acompanhamento, precisa de pessoas para pegar na mão ali, de estar com você. Eu não sei se você conhece alguém ou alguma família que está passando por isso, pode ser o filho, o pai, muitas vezes até a esposa mesmo, que esteja passando por isso, mas a pessoa ela fica mergulhada nesse vício. E é uma prática que ela precisa abandonar. E quando nós conseguimos isso, é uma vitória. Porque a gente sabe que esses jogos estão destruindo famílias.
estão acabando com o casamento. Então, quais são as práticas, se você me perguntar, quais são as práticas que eu devo abandonar? E eu vou falar algumas aqui, para a gente ter discernimento, se isso faz bem ou não. Amém? E é fácil, como eu falei? Não, não é. Nenhum vício, nenhum prazer momentâneo é fácil a gente abrir mão. Nenhum. Nenhum. Nós vamos entrar nesse tema agora, que é um pouco delicado, e eu vou trazer algumas passagens bíblicas também. Algumas passagens bíblicas. Nós vamos começar com uma prática que hoje em dia está destruindo muitos casamentos. Destrói as pessoas. As famílias hoje estão sendo destruídas, desfeitas, que é a imoralidade sexual, que envolve as práticas sexuais, fora daquele padrão estabelecido por Deus. Hoje, como eu falei para vocês, nós acabamos de sair de um tempo, né, que é de um feriado, de uma festa pagã. Só que muita gente não entende, muita gente não sabe. Eu já vim desse lugar. Só que nesses lugares, e quando a gente não entende sobre a imoralidade sexual, acontece adultério, a fornicação, a pornografia, e esses são vícios que estão acabando com as nossas famílias. Como eu falei, se você me perguntar se é fácil abrir mão, não, não é. Não é. Mas a palavra de Deus tem todo o discernimento para nos ajudar. Claro que sozinho a gente não vai conseguir. A gente não consegue. Por quê? Porque nós somos fracos. E acredite ou não, a carne é fraca. Então, se nós estivermos sozinhos, nós vamos ter que precisar de ajuda. Senão, a pessoa ela cai e ela fraqueja. O que eu tenho que fazer primeiramente? Em primeiro lugar, eu preciso pedir ajuda ao Senhor, para Ele poder me ajudar. Depois, sair desse lugar, me arrepender em relação ao determinado vício, falar que eu não quero mais isso, porque quando você arrepende, você tem que um arrependimento genuíno, né? Sai aquela culpa, mas você se arrepende e diz, eu não quero mais cometer. Aí você traz outras práticas, outra virtude, ativa uma virtude em você, e aquilo vai se afastando. Vai se afastando. Por isso que eu quero trazer hoje esse discernimento, para vocês olharem também no ambiente de vocês. Pode até não estar acontecendo com vocês, mas será que perto de mim existem pessoas e de que forma eu posso ajudá-las? De que forma? E eu quero que vocês pensem também, se hoje na vida de vocês, quais são as práticas que vocês olham e veem que não é mais para estar, mas continua praticando. Mas continua praticando. Daiana, mas eu já orei tanto, eu tenho tanta fé, eu sou uma mulher que, sabe, eu sei que Deus tem promessas para mim, mas olha para a sua vida. E se o Espírito Santo de Deus já não falou para você sobre alguma prática que você deve abandonar, algum hábito, algum comportamento, uma atitude que não faz parte mais daquilo que Ele quer para você. Sabe por quê? Porque você pode viver os milagres de Deus, todos que Ele tem para sua vida. Para você poder viver as promessas de Deus, aquelas que Ele já tem reservado para você. Essa mulher que já existe aí hoje, vai precisar morrer para nascer uma nova criatura. Uma nova mulher. Tem atitudes
de hoje, agora, que não fazem mais parte daquilo que Deus tem para você. Então, muitas partes daquilo que ainda carrega, que você ainda carrega, vai precisar morrer. Vai precisar deixar para trás. Por quê? Porque você pode viver aquilo que Deus tem para você. Então, muitas coisas a gente tem que deixar para cá. Muitas. E aqui eu posso deixar um testemunho. Eu, Dayana, a Dayana de hoje, deixou muita coisa para cá. Muita coisa para trás. A Dayana de antigamente era outra Dayana. Talvez você não tenha nem noção, mas quem me conhecia antes, muita coisa. Hábitos, comportamentos, vestimentas, roupas, a maneira como eu me posicionava. Será que eu preciso mudar algo? Eu era também essa mulher que foi para o mundo, que quis viver dos prazeres da carne, que usava roupa curta, que queria chamar a atenção. Só que o que tinha dentro de mim? Um vazio. Eu era uma pessoa vazia por dentro. Uma pessoa que queria validação do mundo. Uma mulher que ainda não tinha encontrado ainda o primeiro amor. Eu não tinha ainda o amor de Jesus, o amor de Deus no meu coração. Então, eu queria buscar esse amor nos prazeres da terra, nos prazeres do mundo. Hoje, tudo que você vê, o que você viu nessa festa, foi isso. Foram os prazeres do mundo. Um vazio que a pessoa tem e ela busca isso como um vício. Por quê? Porque quer chamar atenção. Eu também já fui essa mulher. Querendo validação das pessoas. Muitas vezes empregava o corpo de maneira errada, de maneira disponível. Não me guardava, não me preservava da forma que era para fazer. Por isso que eu falo que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Por quê? Porque eu sei que não é isso que agrada o coração de Deus. Não agrada o coração de Deus. Eu sei que para eu viver hoje as promessas de Deus, tudo que eu estou vivendo hoje, na minha vida, hoje, os milagres de Deus, eu vivo o milagre de Deus diariamente. Diariamente. Eu falo isso para o meu esposo, para o Anderson. A gente não poderia mensurar a vida que a gente está vivendo hoje, nem mensurar. Mas por que a gente vive? Porque nós obedecemos. Porque nós deixamos muitas práticas que não faziam bem para a gente deixou para trás. Então, hoje eu quero falar para vocês se posicionarem. Se posicionarem. Se posicione. Se realmente você quer viver as promessas de Deus, a vontade de Deus aqui nessa terra. Eu falei que a primeira prática é imoralidade, mas daí onde é que está isso na Bíblia? Eu falei para vocês que eu vinha trazer na palavra, né? Na palavra. Imoralidade sexual. 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6. Porque às vezes a gente olha, gente, essa festa, por exemplo, o carnaval, e a gente vê as roupas, a gente pode, no nosso intuito, né, talvez, como a gente não tem conhecimento, achar que é normal. Que aquilo pode estar agradando a Deus. Mas será que está agradando a Deus? Bem aqui, ó, ele fala, o tema, né, quando começa do versículo 12 é fugir da imoralidade sexual.
Fuja da imoralidade. Fuja. Muita gente hoje fala que é normal. Muita. Talvez a gente viva até no nosso mundo ali, que eu falo às vezes numa bolha, mas tem muitos casais hoje em dia que as pessoas falam, é normal se tiver adultério, se tiver traição, é normal. É bonitinho, pode fazer, é bonitinho. Só que não é bonitinho, gente. E isso não agrada o coração de Deus. Isso é vergonhoso. E fora que isso também está fora de moda. Não é bonitinho. Como eu falei para vocês, em Coríntios, capítulo 6, do versículo 12, aí você pode ler até o 20. Ele fala sobre fugir da imoralidade sexual. No versículo 12 fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para imorar, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder, quando o corpo for glorificado. Versículo 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é um membro de Cristo? E os faria membros de uma prostituta? Faz uma pergunta aqui. De modo nenhum. Ou não sabe que o homem que une com a prostituta forma só um corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor em um só espírito com ele. Fujam, ele diz aqui, fujam da imoralidade. Por isso que eu comecei com essa prática. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. É um templo do Espírito Santo. Que está em vocês e que vocês receberam de Deus, esse corpo a gente recebeu de Deus, e que não pertence a vocês mesmos, esse corpo não pertence a nós. Nós somos mordomos, estamos cuidando dele aqui. Porque vocês foram comprados por um preço. Nós fomos comprados por um preço, que foi o sangue de Jesus. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Está vendo como imoralidade sexual não agrada o coração de Deus? Não agrada. O que eu preciso fazer? Ter domínio próprio. Eu preciso dominar sobre os meus desejos, sobre os meus prazeres. Eu preciso dominar as minhas vontades, a energia. Vocês sabiam que a energia mais poderosa que tem é a energia sexual? É a energia mais poderosa que tem. Tanto que é a energia sexual que gera o quê? Vida. Como é que a gente foi criado? Como foi que a gente nasceu? Através da energia sexual, do seu pai e da sua mãe. Então, é uma energia que gera vida no mundo, é uma energia muito forte. Por isso que nós precisamos ter domínio próprio, senão vai cair. Senão eu vou querer usar qualquer roupa, senão eu vou para a academia de qualquer jeito. Senão, se alguém começar a me elogiar, eu vou começar a achar aquilo bacana e, sabe, começar a ter práticas que não agradam a vontade de Deus. É essa energia que o inimigo mais ganha pessoas, mais ganha almas. É quando ele vem com a pornografia,
com a fornicação, com o adultério, com desejos sexuais. É onde ele mais ganha as pessoas. Por quê? Porque é uma energia muito forte. E faz as pessoas caírem. Faz as pessoas pecarem. Porque sabe que a carne é fraca e ele sabe o quanto essa energia é poderosa. E, Daiana, como é que eu faço, então, para dominar essa minha energia que você falou? Como é que eu faço? Primeira coisa que você tem que fazer é ter discernimento das coisas do alto. Se eu sei que imoralidade sexual é pecado, eu vou ter o quê? Temor ao Senhor, um extremo respeito a Deus, para não cometer mais isso. Então, antes de eu ir para a pornografia, antes de você, sabe, fazer algo que você sabe que aquilo ali está mostrando o teu corpo, tá usando o teu corpo de alguma forma, é contra aquilo que Deus deseja, isso precisa começar a gerar um incômodo em você. Então, a primeira coisa é você temer ao Senhor. Temer a Deus. Eu vou respeitar. Eu vou abominar o que Deus abomina. Então, aquilo que já não vai fazer mais parte da minha vida. Não vai poder fazer parte da minha vida. A gente, se não ter esse domínio próprio, se a gente não temer ao Senhor, se a gente não tiver discernimento, conhecer a palavra de Deus, pode ter certeza, vai cair. Por quê? Porque a carne, ela é fraca. A carne é fraca. Então, eu preciso, em primeiro lugar, ter discernimento das coisas de Deus, consciência daquilo, temer ao Senhor. E outro, arrependimento. Eu preciso me arrepender genuinamente daquilo que eu estou fazendo. Porque quando eu me arrependo, Deus entra na minha vida e faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Existem, porque muitas vezes a gente pode perguntar aqui, poxa, será que existe realmente casamentos fiéis? Existem relacionamentos bons? Existem. Pode ter certeza. Eu lembro que quando eu vivia no mundo, que parecia que as coisas eram normais, falavam coisas nas rodas, as pessoas falavam de coisas, de traições, de fornicação, de tantas coisas. Homens falavam de outras mulheres, porque era esse ambiente que eu andava. O que que eu fiz? Mudei de ambiente. Busquei a Deus, me converti e comecei a mudar os ambientes. E comecei a conhecer casais que eram fiéis. Casais, gente, que tinham uma vida que nem falavam disso. Nem era a história dessas pessoas. A pessoa não tem nem tempo para falar sobre isso. Por quê? Porque elas estão crescendo, elas estão prosperando, elas estão cuidando da família delas, elas estão tendo ideias, projetos, cumprindo o propósito de Deus aqui nessa terra. Então, esse tipo de conversa nem entra. Por isso que eu digo para vocês que é real. Existe sim. Casais fiéis, casamento que existe uma unidade, uma cumplicidade. E hoje eu posso falar isso. Com toda a certeza do mundo eu posso falar. Que eu tenho um casamento assim. E glória a Deus. Glória a Deus. Porque nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A gente passou um tempo também de muito sofrimento. Por quê? Porque a gente não tinha discernimento, a gente não conhecia a palavra. A gente não sabia sobre imoralidade sexual. A gente não sabia que o nosso corpo era um templo do Espírito Santo. Quando eu falo para vocês que é possível, mas é possível mesmo ser transformado, tendo Deus como base da relação.
ter um casamento transformado, restaurado, ter um relacionamento que vive mesmo a palavra de Deus, é possível, sim. Agora, não adianta se você não convidar Deus para dentro da sua casa. Você não vai conseguir. Se você e o seu esposo não tiver esse temor a Deus, esse temor ao Senhor, e querer uma mudança, sabe por quê? Porque, gente, quando Jesus entra, não tem como. Se Jesus realmente entrar na vida de vocês, o pecado ele sai. O pecado ele sai. Pode escrever aí. Quando Jesus entra, o pecado sai. Não tem como. Não tem. Isso é real que eu estou falando. Jesus entrou na minha vida e não teve como eu permanecer a mesma. Não teve. Mas há um processo para isso. Há um processo. Um processo de purificação. Quando Jesus entra, o pecado sai, Tâmara. Ontem nós falamos de fé. Ontem eu orei e perguntei para Deus qual era a palavra para eu trazer para vocês. E ele falou sobre abandonar práticas do passado e ativar novas virtudes. Talvez a gente ache que tudo que está acontecendo no mundo pode até ser normal, porque as pessoas falam que é normal, mas a palavra de Deus não fala a mesma coisa. Eu preciso saber, conhecer o reino, saber qual é a vontade de Deus realmente. É por isso que muitas vezes, mesmo com muita fé, mas às vezes você não consegue acessar as promessas dele. Porque eu não tenho como ser a mesma Daiana do passado para viver as promessas que Deus quer para mim. Eu vou ter que deixar a prática do passado, abandonar coisas do passado. Só que isso é um processo. É uma purificação, é lapidação. Talvez você caia uma vez, 2 vezes, e aí você levanta de novo, aí de repente de novo, até limpar. Eu trouxe aqui até um copo para mostrar para vocês. Isso aqui é coca. Está aqui o copo. Essa aqui é a água, como a Daiana era. Assim, ó, desse jeito, tá vendo? Suja. Só que aí, ó, o Senhor vai entrando, ó. Olha como a água vai clareando. Ó, e assim vai. É assim o processo de purificação. Até ela ficar completamente o quê? Transparente. Completamente transparente. Quando Jesus entra na nossa vida, é assim. Não posso, porque senão vai jogar aqui. É assim que ele entra. Tá vendo? Eu vou colocar mais um pouco aqui. Olha, ó. 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 Ela vai ficando, ó. Até ela se tornar totalmente transparente. É assim. Então, é um processo, um processo de purificação. Então, Jesus joga a água limpa e aí vai tirando toda aquela sujeira. Tudo que é sujo. Vai limpando. Vai te tornando uma outra pessoa. Não vai limpar de um dia para a noite. Aí vai começando, você vai começar a buscar Jesus, aí Jesus vai começar a entrar na sua vida, aí você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a ouvir outras pessoas que falam de Jesus, aí ele vai entrando, só que antes a água estava como? Preta. Aí ela começa a ficar marrom, aí depois ela começa, vai, até, ó, ficar totalmente transparente. É por isso que às vezes a pessoa não abandona tão fácil a prática antiga.
Só que você precisa dizer, Deus, eu me arrependo. Caiu. Deus, eu me arrependo. Me ajuda. Deus me fortalece. Até quando? Até quando? Até essa água ficar limpa, mais clara. Quanto mais clara a água tiver, mais Jesus está dentro de você. Aí menos de você e mais dele. Quanto mais de você, quanto mais você se esvaziar, quanto mais você se esvaziar, mais cheio de Jesus você vai ser. Mais ele te completa. Mais ele te completa. Como é que você pode fazer isso? Canaliza essa energia que você tem. Vai transbordar. Vai ajudar pessoas. A energia, por exemplo, que cria, né? Que eu falei que a energia sexual é uma energia muito forte, tanto que ela gera vidas. Cria um projeto. Cria ideias. Coloca essa energia. Você canaliza ela. Aí, ao invés de você gerar morte, você vai começar a gerar vida. Ao invés de você gerar morte, você vai começar a gerar vida. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, do versos 12 ao 20, fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é um templo, é um santuário do Espírito Santo? Pode anotar esse versículo. Esse que eu falei especificamente agora, está do 18, do versículo 18 a 19. Fuja do pecado. Fuja. Daiana, mas eu tenho uma queda pelaquela pessoa. Mas eu estou casada, às vezes mas eu tenho uma inclinação, aquela pessoa me deixa fora de mim. Fuja. Fuja. Às vezes nós vamos ter que deixar, como eu falei, ambiente. Nós precisamos fechar o quê? Até os gatilhos. Até os gatilhos. Você precisa fazer isso. É fácil? Não é fácil. Por quê? Porque a carne quer prazer o tempo todo. Então, ela vai sempre levar para esses lugares, para ambientes assim, para pessoas que falam. E se vir na tua memória, vai vir o vício e você vai cair de novo. Então, fuja. Fuja. Na Bíblia fala literalmente assim: fuja das tentações. Por isso, a gente precisa temer o Senhor. Isso é uma prática que nós precisamos, sim, abandonar. Cuide do seu corpo, se vista melhor, vai para a academia legal, olha a sua roupa, começa a conversar com o Espírito Santo de Deus. Senhor, essa é a tua vontade. Eu quero acessar tuas promessas, aquilo que tu tem para mim, me ajuda. Santifique a sua mente, alimenta a sua mente com a palavra de Deus. Faça jejum, se fortaleça espiritualmente. O quanto é que você quer viver as promessas de Deus? O quanto você quer uma nova vida? O quanto? O quanto você quer? Daiana, deixa eu te contar. O que eu estou falando para vocês, nem todo mundo, não é para todo mundo, não, que vocês viram aí o carnaval. E está tudo bem. Mas se você realmente quer viver as promessas de Deus, quer ter uma nova vida, santifique a sua mente. Alimente a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Qual é outro? Vou falar só mais dois para vocês. Qual que eu preciso abandonar? Eu preciso abandonar. Antes disso, deixa eu falar para vocês sobre a fornicação. Fornicação. Fornicação
É um pecado? Sim. Durante muito tempo, eu vivi assim, até mesmo com Anderson, sem ser casada. Sem ser casada. Até abrir um parênteses aqui. Se você hoje está com alguém, vive ali na casa, mas não é casado, no papel, no civil, no religioso, regulariza. A gente conhece algumas frases, né? Sobre juntado com fé, casado é. Mas isso não tem na Bíblia, viu, gente? Juntado com fé, casado não tem essa frase. Ou então, isso foi criado para justamente abrir legalidade no mundo espiritual, para você viver em pecado, viver na fornicação. Então, você precisa regularizar. É igual aquela frase que diz assim: ah, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. O importante é Deus quer ver você feliz. O importante é fazer a vontade de Deus. O importante é fazer a vontade dele. E na maioria das vezes, fazer a vontade de Deus não vai te fazer ficar muito alegre. Você vai ter que abandonar os seus prazeres e seus desejos. Por isso que eu falei que a gente tem que entender como o reino funciona. A gente tem que entender o que Deus quer da gente. Porque desse jeito, você começa a abrir o quê? Brecha para o inimigo, para poder entrar na sua casa. Aí isso dá uma legalidade no mundo espiritual. Por quê? Porque você está vivendo em pecado. Durante muito tempo eu vivi assim, no meu casamento. Não era casada, assim, mas morava junto, mas... E aí? Tinha muita mentira, era tudo errado. Então, precisa regularizar. Regularize. Depois que a gente casou, tudo mudou. Não, mas preste atenção. Vocês não têm noção, não. Parece que fechou assim, ó, no mundo espiritual. A nossa vida avançou, as coisas começaram a acontecer de maneira sobrenatural. É porque muitas vezes a gente não leva a sério o mundo espiritual. A gente não leva a sério. Aí você pode me perguntar assim, mas Daiana, eu quero regularizar, mas o meu companheiro não quer, por acomodação, acha que não é necessário. Converse com ele. Fala para ele, amor, é importante. A gente vai casar para fechar brechas. É importante. Quando a gente regulariza, a nossa vida muda. O mundo espiritual é muito real. Mais real do que a gente possa imaginar. Aí você fala, e não é porque eu quero, é porque é necessário. Porque é necessário. Fala assim, fala com amor. Aí você fala, e se eu comprar, por exemplo, se você comprar um carro, uma BMW, uma Porsche, você vai colocar no seu nome? Fala para ele. Aí ele vai dizer, vou colocar no meu nome. E eu, que sou mais importante do que o carro, por que você não coloca? Você também coloca o meu nome. Eu sou mais importante do que uma Porsche, do que uma casa. Bora regularizar. Conversa. Não é para levar na brincadeira, é sério. Converse. Gente, amor é decisão. Admiração, amor, o amor de verdade, o amor que eu falo assim, sabe, é decisão. Não é por sentimento, é por decisão. Se vocês decidirem fazer dar certo, mesmo quando, sabe, não tem assim aplausos, mesmo quando, sabe, der alguma coisa errada,
Mas o que vai acontecer? Vocês têm uma aliança com Deus. Então vai ter que fazer dar certo. Às vezes você olha e vai dizer assim, não, mas esse homem nem merece. Mas não é por causa dele, não. Você vai fazer porque você tem uma aliança com Deus. Uma aliança com o Senhor. Primeiramente, quando vocês casam, vocês têm uma aliança com o Senhor. Por isso que vocês dois vão fazer dar certo. Amém? Fecha essa brecha. Outra prática. Olha o que o Senhor me colocou. A mentira. Nós precisamos abandonar a prática da mentira. E todos nós temos uma mentirinha. Aquela mentirinha de qualquer jeito. Que é a mentirinha branca. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. Mentira é mentira. Não existe mentirinha branca, mentirinha boa, mentirinha de boa intenção. Mentira é mentira. E se você mentiu, você abriu brecha no mundo espiritual. Se você mentiu, o fato da mentira já é legalidade. Mas, Daiana, eu falei que eu estava saindo de casa, mas eu não estava, mentiu. Essa mentirinha boba aí, essa mentirinha aí, que você vai contando para o seu cérebro, aí vai imaginando, vai imaginando. A desculpa para você pode contar que vai ferir menos as pessoas. Mas é uma mentira, não é uma verdade. Ah, eu contei a verdade para ele. Você precisa sempre contar a verdade. Acordou atrasado, não deu para chegar em tal lugar. Eu sempre falo, eu acho que eu já falei aqui para vocês algumas vezes, que eu marquei com a moça aqui da frente para fazer a minha unha, quando ela disse, ela mandou mensagem, já, Daiana, não tinha nem me arrumado ainda. Eu falei, já estou chegando. Na hora, o Espírito Santo. Aí eu, não, nem saí, nem me arrumei ainda. A mentira, na palavra do Senhor, quem é o mentiroso? O diabo é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, ele pega muita gente através das mentirinhas bobas. As mentirinhas. De forma que, por engano, desde as pequenas até as grandes. Onde eu encontro sobre mentira? Lá em Provérbios 12, capítulo 12, 20. O que está escrito? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 12, versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita os que falam a verdade. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ou é verdade ou é mentira. Não existe meio termo. Ou você está falando a verdade ou você está mentindo. Então, cuidado com a mentira. E é uma das coisas que eu quero fechar aqui com vocês. É para a gente começar a prestar atenção nisso. Como é que nós estamos aqui para viver as promessas de Deus, mas nós estamos mentindo? Então, se comprometa a partir de hoje com a verdade. Vamos se comprometer com a verdade a partir de hoje. Se comprometa. Confesse as suas mentiras e peça ajuda a Deus. Deus me ajuda. Me ajuda a viver na verdade. Eu já falei para vocês. O Espírito Santo, ele é capaz de transformar a nossa natureza. Ele transforma. Acredita em mim. Não, Daiana, mas eu sempre menti. Acredita em mim. Confia no que eu estou falando. O Espírito Santo, ele é capaz de transformar a nossa natureza. Então, se comprometa a falar a verdade. Se comprometa. Temos que nos comprometer. Seja qualquer besteirinha. Ligou, diz que eu não estou. Não, não é assim. Fala que você está. Atenda, mas não minta. Nem mentirinha boa.
ok? Se comprometa a isso, vamos nos comprometer. Outra prática, a gula. Nós vamos finalizar nela. A gula. Por que a gula, Dani? A gula é comer em excesso. Muitas vezes, eu nunca vi um cristão que ele não faça jejum pelo menos uma vez na semana. É outra prática que eu quero que você se comprometa. Fazer jejum. Fazer jejum. Isso te ajuda a vencer o quê? A gula. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Versículo 19. Fala assim: o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas da terra. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o estômago. Por isso que o jejum é tão poderoso. Para a gente o quê? Mortificar a carne, sair da gula. Por que ter cuidado com a gula? Porque quando você come em excesso, quando você come demais, às vezes também, né, é um vício na realidade, de fuga. Presta atenção. A gente não se alimenta apenas só de pão, né? Nem só de pão viverá o homem. A gente precisa o quê? Da palavra de Deus. Não é para estar se empanturrando na agulha. E o inimigo, presta atenção no que eu vou falar para vocês, pega muita gente pelo estômago. Muita. Porque tem muita gente que quando come fica distraída. Faz muita gente perder a energia, ficar obeso. E aí o que acontece? Não cumpre o propósito. Por quê? Porque fica preguiçoso, fica desanimado. Olha a importância da gente prestar atenção. Ter discernimento das coisas. Por isso que o inimigo ele pega pelo estômago. Porque tira a energia da pessoa, deixa a pessoa mais distraída, preguiça, desanimada. Não é bobagem, não. Você pode estar pensando que é, mas senão não estava na palavra de Deus. Então, o que eu preciso fazer? Fechar a boca. E qual é a virtude que eu preciso desenvolver para conseguir vencer a gula? Temperança. Temperança. O que é temperança? É uma virtude que significa o suficiente necessário. Qual é o suficiente necessário? Isso aqui já é bom para mim? Eu não preciso comer mais? Eu não preciso estar me empanturrando de comida? Isso aqui já é o suficiente. Temperança, o suficiente necessário. Aí, se você vive com temperança na sua vida, você tem o quê? Limite. Limite para fazer as coisas. Limite de alimento, limite de experiências. Amém? E isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Isso é uma virtude que nós temos que desenvolver em nós. Temperança. A prática do autocontrole, do domínio. Domínio próprio. A busca por esse equilíbrio. O suficiente necessário. Amém? Então, nós falamos hoje 3. Tem algo que há muito tempo vem tocando no meu coração para falar com vocês, que é sobre santidade. E a gente vai conversar, a gente vai falar sobre isso. Mas amanhã é o Anderson que vem trazer uma palavra. Ele pediu, ele vai trazer, vai ministrar. Mas eu venho trazer sobre santificação, da importância da gente buscar a santificação. Praticar a pureza. Amém, Pamela?
praticar a pureza. A gente tem que desenvolver em nós a santidade. Buscar diariamente, em oração, arrependimento. É uma limpeza mesmo. É uma limpeza. Uma limpeza. E aqui eu vou falar as virtudes, que eu falei 3 sobre como que eu devo abandonar imoralidade sexual, mentira e gula, e vou falar as virtudes que nós devemos desenvolver, viu? A primeira é a santidade, a segunda, verdade, autodomínio, que é um fruto do Espírito, está lá em Gálatas, capítulo 5, diligência, está lá em Colossenses, depois eu posso mandar para vocês, que todos eles têm versículo, tá na Bíblia, capítulo e versículo direitinho. Verdade, está em João 8, eu vou mandar para vocês. Autodomínio, né, diligência e humildade. Humildade. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graças aos humildes. A gente precisa buscar a humildade. Deus lhe dá de graça. Quer viver a graça de Deus? Pratique a humildade. Isso é poderoso demais. Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graças aos humildes. Dá graça. Agora, bora fazer uma oração. Falei que hoje seria com muito amor, mas eu precisava falar para vocês, para a gente normalizar as coisas, não achar que é normal. Amém? Deixa eu só tirar uma foto. Então, vamos fazer uma oração para a gente finalizar, selar tudo que a gente aprendeu hoje na palavra de Deus e abandonar realmente coisas que talvez a gente esteja dando brecha e não acessando as promessas de Deus. Eu preciso abandonar. Eu preciso conversar com Deus e pedir para Ele me ajudar. E Ele vai. Quando Jesus, cada mês mais vai entrando, a nossa água vai ficando como? Vai limpando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós encerramos mais um devocional, Pai. Com a Tua presença, reconhecendo que sozinhos nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Nós entendemos que existem práticas, Senhor, que nós devemos abandonar. Nós entendemos que existem áreas na nossa vida que precisam morrer para que o novo possa nascer. Pai, nós te pedimos, nos dê discernimento, temor, consciência do que precisa sair. Do que precisa sair da nossa vida que a gente não quer mais, a gente quer abandonar. Se existe alguma imoralidade, Pai, arranca agora, em nome de Jesus. Se existe alguma mentira que eu nem sei, Pai, o Senhor vai revelar. Se existe gula, falta de domínio, vícios escondidos, pecados ocultos, Senhor, em nome de Jesus, traz luz agora. Traz luz agora. Nós queremos viver as tuas promessas. Nós queremos, Pai. Nós queremos fechar toda a legalidade. Nós não queremos mais dar legalidade ao inimigo. A gente quer fechar todas as brechas. Nos ajude. Nós queremos acessar tuas promessas. Espírito Santo de Deus nos ajuda a desenvolver santidade. Nos ajuda a amar a verdade. Nos dá a diligência para fazer tudo como se fosse para o Senhor. E nos dê um coração humilde, reconhecendo, Pai, que sem Ti nada, nada, nada somos. Nada. Nós nos arrependemos.
Transforma tudo em um arrependimento genuíno. Onde houver vergonha, eu sei que o Senhor pode transformar e restaurar. Entra, Senhor, na nossa vida e limpa, sai limpando, Pai. Fortalece, Pai, cada casamento aqui, cada relacionamento. Se houver ainda, Pai, alguma dúvida, o Senhor vai trazer clareza agora. E se ainda há algum impedimento, Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai estar tirando esse impedimento. O Senhor vai começar a restaurar pessoas, corações que estão coração de pedra, o Senhor vai colocar um coração de carne. O Senhor vai restaurar famílias. O Senhor vai dar coragem para as pessoas regularizarem o que precisa ser regularizado. Dá força para essas pessoas fecharem tudo e ousadia para andarem na verdade. E nós declaramos que hoje, ainda hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai entrar. O Senhor vai entrar, trazendo provisão, mostrando, trazendo clareza do pecado. E vai limpar, Pai. Toma a nossa vida. Toma a vida de cada mulher que está aqui. Nos esvazia de nós e enche da tua presença. Permaneça conosco, Senhor, hoje, o dia todo. Nós queremos gerar vida e não morte. Nós queremos viver as tuas promessas. Nós queremos acessar aquilo que tu tem de mais lindo para a nossa vida. Queremos fazer a tua vontade. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.